de volta nesse nosso Manhã Pestalozziana da quarta-feira, dia 23 de setembro. Agora são 10h11 da manhã. Eu gostaria de mandar um alô especial aí para nossa querida educanda Ruana Pereira. Mandando aí um abraço para Kátia, para Ivônia, Zefa, Vilma, Sônia, Helenice, Jamile e muitos outros aqui, né? Então ela tá mandando um abraço para todos os professores da Associação Pestalozzi Teixeira de Freitas. A Ivônia Ferraz, que ela fez um comentário aqui a respeito do nosso Guilherme, né? Nosso educando que esteve aqui agora há pouco. Guilherme querido, que Deus te abençoe e proteja. Amém. Cleide Pinheiro, mandando seu bom dia. A Maria da Ajuda também, o Tuca. Um abraço a todos vocês. Gostaria de lembrar para que vocês possam estar replicando, né? Compartilhando esse link, esse vídeo nas suas redes sociais. É muito importante a divulgação do nosso trabalho. Um abraço especial aí para a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Governo do Estado da Bahia, CEAPA, Unimed, Cicobi Conexão Bahia, em Flora e Suzano, os nossos parceiraços aqui da Associação Pestalozzi. Pessoal, vocês sabiam que a FASB está com a semana especial aí de palestras, né? Que chama-se Semana da Responsabilidade Social. Vamos aprender um pouquinho. Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios a Patrícia Catabriga, né? Que é funcionária lá da FASB. Ela vai estar falando com a gente. Então, Patrícia, seja bem-vinda. Aproveite para poder se apresentar. Obrigada a todos os ouvintes. Hoje nós temos um encontro especial para falar sobre responsabilidade social. Muitos de nós, né, Berg, conhecemos essa responsabilidade e muitas vezes nós não colocamos em prática e muitas vezes colocamos em prática sem saber que nós estamos optando por essa responsabilidade. Então, vou me apresentar. Eu sou a coordenadora do curso de fisioterapia, Patrícia Catabriga Comper. A fisioterapia, junto com os núcleos de saúde, já está na FASB com farmácia, biomedicina, enfermagem e físio. Então, esse movimento de responsabilidade social não inclui apenas o pessoal especificamente da saúde, mas toda uma população e todas as instituições da nossa região. Então, consequentemente, o tema hoje que a gente veio abordar é sobre responsabilidade social nos cuidados de saúde pós-contágio do Covid. Então, a nossa cidade e a nossa região, consequentemente, já está num ápice aí de contágio de Covid. Muitas pessoas já contraíram o vírus e estão se esquecendo do cuidado pós-Covid. Então, a Semana de Responsabilidade Social veio com o objetivo do processo de informação, informar a nossa população sobre o que nós podemos fazer a mais do que as políticas públicas hoje já estão fazendo dentro da nossa sociedade. E dentro da nossa cidade, dentro dos nossos municípios e dentro de todo o nosso estado. Então, a característica principal de uma responsabilidade é tomar para si. Então, hoje nós estamos vindo à rádio, juntamente com as outras programações, que responsabilidade eu preciso estar comigo, ter comigo e com as pessoas em minha volta. Então, nós estamos observando que as medidas estão mais relaxadas, mas, porém, a consciência dessa população, ela precisa realmente estar o quê? Coesa, junta. Então, eu não cuido apenas das pessoas da minha casa, eu cuido de todas as pessoas que estão à minha volta. Então, a FASB, juntamente com a Semana da Responsabilidade Social, deseja buscar e incentivar o quê? Esse processo humanitário. Que processo humanitário seria esse? De trazer a consciência do ser humano que ele não vive sozinho, que ele precisa de outras pessoas ao redor dele e que ele é participativo desse processo de responsabilidade em fornecer o quê? Conhecimento, cuidado, se restringir a alguns momentos juntos à família. Então, todo esse processo, ele está sendo enxugado para que ocorra o quê? Ocorra liberação dos limites nesse momento, porque nós ainda não temos vacina e não sabemos a quando essa vacina vai ter, né? Então, essa responsabilidade em si, ela é minha, ela é sua e ela é nossa.
Então, trazer esse conhecimento e esses cuidados é o que nós, da responsabilidade social dessa semana na FASB, queremos trazer para a nossa população. Esse cuidado essencial da vida. O que importa é a vida. Então, a vida, ela precisa ser hoje o quê? Cuidada. Então, são mínimas coisas que nós precisamos definir no que eu posso me responsabilizar pelo outro. Patrícia, o que você pensa, né, a respeito, assim, como as pessoas estão... Será que esse relaxamento, a flexibilização, levou as pessoas a acreditarem que elas estavam livres do vírus? Dentro da sociedade e dentro da parte comercial e educacional, eu acredito que há uma diferença. Por exemplo, o educacional, como instituição FASB, nós temos o cuidado com todos os nossos alunos, todos os nossos parceiros e colaboradores e até mesmo com as ações sociais, que ela está sendo realmente trabalhada. Quando a gente vai para a prática comercial, ou seja, o livre comércio, nós entendemos que eu preciso vender, eu preciso ganhar e eu preciso me estabelecer dentro desse processo administrativo. Então, vincula-se aquele processo onde está tudo bem, não está acontecendo nada. Mas quando algo vem para fazer com que eu tenha o pensamento de que algo não esteja acontecendo, eu venho com outra temática que é o muro. Está realmente acontecendo. Então, se deixa de se perceber o problema, acreditando que ele vai ter uma solução a longo prazo, mas eu esqueço que eu preciso fazer agora. Então, é nesse exato momento que eu preciso cuidar para que eu não tenha prejuízos lá na frente. Porque muitas pessoas, Berg, acreditam que eu vou viver o contágio e parou por aí. E não é assim que acontece. É um vírus que está em processo de mutação e isso vai deixar resquícios que nós não sabemos ainda dentro de modelo neurológico, dentro dos modelos psicológicos, dentro da parte fisiológica desse ser humano. Então, a responsabilidade, ela não está vinculada, eu me contagio. Não, eu contraí o vírus e acabou. Não é assim. Então, tem muita coisa para acontecer do momento do contágio, do momento do receber o vírus, do momento onde eu tenho o processo de cura, mas será realmente que eu estou curada? Então, a política pública desse relaxamento é relacionado também ao quê? Brasil. Em que mundo nós estamos? E o mundo gerando outros mundos dentro desse processo de pandemia. Então, é algo que nos pegou de surpresa, não é verdade? É algo que nós nunca esperaríamos, a gente só lia. Então, foi algo mundial. Então, muita gente está se relaxando até mesmo nos cuidados de casa, no cuidado do outro e no cuidado de si próprio. Porque é um tempo muito grande para que eu me mantenha consciente da minha responsabilidade comigo e com o outro. As pessoas, elas falam bastante, né, Patrícia, da questão de precisar trabalhar, que é muito importante, muito né? Importante. Trazer o sustento para dentro de casa. Sim, e não tem como não fazermos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, acabam esquecendo, se relaxando daqueles cuidados que tinham lá no princípio, isso, quando estava tudo fechado. E aí que mora o perigo, né, Berg? Porque se eu tinha um cuidado há 3 meses atrás e eu não tenho cuidado nesse exato momento, então o que pode acontecer nesse intervalo? Então, nós não sabemos aonde o vírus está, nós não sabemos com quem o vírus está ou quem está com o vírus. Então, o cuidado ele deve permanecer. Só que o modelo educacional e pedagógico, até mesmo dentro das nossas casas, ele se diferencia por cultura. Então, uma cultura de deixar o chinelo na porta deveria ser o quê? Dentro de uma sociedade como um todo. Mas existe casa que deixa o chinelo na porta, mas existe casa que não deixa o chinelo na porta. Existe casa que tem o quê? Aciada em processos de higienização. E há casas que não existe esse processo de higienização, que também entra em choque o quê? O nível cultural. Então, esse nível cultural, ele é uma barreira para o quê?
para aumentar e não diminuir. Então, conscientizar uma população dentro de 6 meses do processo de responsabilidade é muito difícil. É muito difícil. E aí que entra o trabalho de vocês, né? É aí através dessa semana. Fale um pouquinho a respeito da programação. Então, nossa programação, ela iniciou no sábado, do dia 19, né? Com 3 palestras, com o doutor Antônio, uma psicóloga, e não me recordo a outra nesse exato momento, mas acredito... Não, minto. Ela é farmacêutica e ela é de responsabilidade da prefeitura, então ela passou os dados específicos do que está acontecendo e como que ela colhe esses dados e vincula ao governo. Então, acredita-se que a tal da curva, né? Ela chegou ao índice ou não chegou ao índice, qual é a preocupação dela? Então, o aumento é de acordo com o que a população vai às ruas, que é o movimento do contágio. E no sábado nós tivemos esse ciclo de palestras que iniciou às 14 horas e finalizamos às 18 horas e foi muito proveitoso. Nós tivemos um grande número de pessoas dentro da sala. Hoje nós estamos aqui para informar a população de uma forma mais abrangente, né, e mais comunicativa o processo de responsabilidade, trazer para si realmente essa responsabilidade e não deixar para o Berg, deixar para a Patrícia. Eu sou responsável pela minha comunidade, eu sou responsável pela minha cidade e eu sou responsável pelas pessoas que estão em minha volta e até mesmo aquelas pessoas que eu não conheço. Então, trazer esse sentimento de humanidade para que nós possamos vencer esse processo aí de contágio. E não viver, Berg, o que está por vir, que é o pós-contágio. Que a população ainda não tem entendimento por conta de que as pesquisas elas iniciam a partir de um momento que acontece um processo. Então, aconteceu tem 6 meses, 7 meses. Então, as pesquisas pós-contágio a gente vai viver aí a partir dos próximos meses. Então, é uma relação contágio e resposta. E qual é a resposta do pós? Nós ainda não temos delimitação devido a um processo, devido a um vírus que é mutável e responde independente a cada pessoa. Então, as pessoas não sabem, né, se deixa sequelas. Que sequelas são essas? Quais são as sequelas? Se atinge musculatura, se atinge nervos, se atinge qual sistema? Então, isso tudo é uma interrogação. Então, a pesquisa na Europa é a mesma pesquisa no Brasil, países totalmente de climas diferentes. Como que esse vírus vai reagir no europeu e num país tropical? E aí entra o hábito também, né? Os hábitos alimentares, hábitos, né? De atividade, se faz atividade física ou não. Isso, se faz ingesta de água, né? Então, nós sabemos que no Brasil a gente tem uma vasta qualidade de alimento, mas esse alimento ele não está propício a toda a população. Existe um nível cultural e político para que essa alimentação chegue a uma casa, mas nem todas as casas vão ter o mesmo tipo de alimentação e até mesmo a qualidade de água. E qual a programação aí para amanhã, depois? Isso. A programação principal da responsabilidade social é o quê? Receber doações. Doações de nível alimentar e vestuário. Então, no Campus 1, nós estamos recebendo essas doações para que nós possamos ajudar famílias e até mesmo a instituição que patrocina e faz de ações dentro de núcleos relacionados à sociedade. Por exemplo, Lar dos Idosos, por exemplo, Renascer, e entre outras comunidades ao nosso redor, não somente em Teixeira, que a gente possa ajudar. Então, é o momento da gente criar condições para que as pessoas que há necessidade tenham principalmente o sustento. É isso que nós queremos trazer de responsabilidade social nessa semana. E não fica somente nessa semana, né, Berg? É durante todo o ano. Então, é uma semana que a gente chama a atenção para o outro e para nós mesmos do que nós podemos fazer para melhorar a vida e a qualidade de vida de alguém. E aí lembrar, pessoal, para vocês que estão aí em casa, nos acompanhando, que nesse momento muitas pessoas, né, estão desempregadas, né? Se antes, aliás, da pandemia, já haviam pessoas que estavam passando necessidade,
a tendência é ter aumentado e aumentar ainda mais. Sim. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência e, ao mesmo tempo, o amor, né? O sentimento de amor para o próximo. O que temos percebido também, Berg, é como o presidente não, né? A nação, ela estipulou um valor para que alguém receba. Eu tirei a minha responsabilidade sobre essa pessoa. Só que será mesmo que ela consegue se manter pela quantidade, ou se recebeu ou se não recebeu? Então, eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Então, eu não posso ser crítica ao ponto de achar que o outro que recebeu também não precise de algo que não esteja somente no valor financeiro. Então, eu preciso ter o olhar também de cuidado, o olhar psicológico, o olhar de conversar e ver o que está acontecendo, porque é um vírus que, além dele atuar no corpo, né, no fisiológico, ele vai atuar muito no psicológico, tanto para aquele que não contraiu ainda o vírus e para aquele que já contraiu, e o processo de medo, de perda. Então, nós estamos vivendo esse momento. Então, a responsabilidade é cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa população. Vou deixar na mão do Berg? Não, vou deixar na minha mão. É na minha mão que essa responsabilidade vai começar a fluir e florescer para ajudar outras pessoas. Ainda vai ter alguma palestra? Sim. Nós teremos um encontro também com a Miriam, né? No sábado, a partir das 14 horas, onde nós vamos também trabalhar um tema relacionado à Semana da Responsabilidade Social. Então, o principal nesse exato momento é recolher e acolher as doações junto da população lá no campus 1 da FASB, na Escola São Francisco de Assis também. Então, campus 1 da FASB. Isso. E de 8 às 17 horas. Então, nós estamos recebendo doações de alimento e lençóis, colcha, né? Esses tipos de vestuário, né? Então, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, que a gente possa se solidarizar, né? Pensar no próximo. Então, assim, nesse momento, e aí é interessante um dado, né, que vem a calhar nesse momento, que é justamente do aumento do preço dos alimentos. Sim. Então, são alimentos que estão na base alimentar do brasileiro, que é arroz, feijão, as proteínas mais básicas da carne vermelha, geralmente, né? E que as pessoas que estão passando por uma situação difícil tendem a ficar ainda piores, né? Nessa questão, por conta do preço, né, que aumentou. Então, se o dinheiro já não dava para muita coisa, ainda mais agora com esse aumento. Então, que você que pode, né, está contribuindo, vamos divulgar esse trabalho. Se vocês, eu acredito, Patrícia, que até grupos de pessoas podem se reunir e falar, vamos comprar uma quantidade de alimentos, vamos levar lá na FASB. Então, assim, eu acho que é interessante essa sensibilização. Outra coisa também fundamental, Beck, é que muita gente acha que precisa doar uma quantidade muito grande, né? Então, a quantidade, ela vai ser grande se eu, você e todos em volta conseguir doar algo. Patrícia, é muito difícil porque eu estou passando também por uma situação difícil. Mas dentro dos mandamentos, né, da casa do Senhor, ajudar o próximo que eu te ajudarei. Então, quando a gente doa, a gente cresce valores dentro de nós e dentro da nossa casa, né, Berg? Então, eu acredito muito que aquilo que é doado vai voltar. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E não podemos deixar de fazer esse processo de doação, mesmo que seja algo muito pequeno. Então, qual é o valor maior? O processo de doar. E quem doa tem aquele sentimento que eu quero doar mais, eu quero fazer mais. Então, é olhar para o outro, aí eu saio do meu egoísmo e eu entro dentro de um processo de quê? De gratidão. Então, doar é se presentear. Então, a sensação de quando a gente doa e ouvindo as pessoas que fazem processo de doação é que não importa a quantidade, mas você está se presenteando num processo de se doar ao outro. Então, é sair da sua casa, peguei 1 quilo de alimento, levei lá no campus, eu saio de lá totalmente diferente.
porque eu sei que aquele alimento vai entrar numa casa que realmente necessita. Então, vamos doar. Exatamente. Vamos fazer o nosso papel dentro dessa responsabilidade, e não é uma grande quantidade, ou seja, de grão em grão a gente consegue alimentar famílias. Então, pessoal, vamos aí ter essa responsabilidade social, né? O famoso amor ao próximo, né? Que Jesus tanto pregou. A Ivônia Ferraz teceu até um comentário aqui. Responsabilidade social deve ser de todos. Parabéns, Patrícia e Rádio Web Pestalozzi. Obrigada. Patrícia. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Porque além de você estar divulgando, né, esse trabalho que atinge positivamente a vida de pessoas, você ainda nos trouxe informações. Sim. Né? Informações importantes aí para você que está um pouquinho desligado. Tá? A pandemia não acabou, não. O vírus continua circulando aí. Com certeza. E há muitas pessoas, inclusive, sendo reinfectadas. Sim. Né? E as pessoas que são do grupo de risco continuam entre nós. Sim. E graças a Deus continuam entre nós, né? Então, muitos idosos. Então, a gente tem que... Ou pessoas que têm algumas outras comorbidades. Sim. Então, a gente tem que ficar atento aí, né? Que isso aí também é um ato de amor. Ato de amor. Muito obrigado. O microfone está aberto para as suas considerações. Eu agradeço a oportunidade aqui na Rádio Pestalozzi. Como fisioterapeuta, já havia um tempinho que eu não chegava aqui devido à correria. E eu quero chamar a atenção, não somente de agradecer à instituição FASB, de agradecer à instituição Pestalozzi, de agradecer a todas as pessoas e colaboradores para essa obra, né, Berg? Eu quero chamar a atenção também a você, que a população, ela exige de nós compromisso. E esse compromisso é com a Pestalozzi, é com o Renascer, é com o Lar dos Idosos, é com o seu vizinho que está passando por um problema ou uma necessidade. Então, o agradecimento nesta manhã é para você que vai nos ajudar a mudar o quadro familiar de algumas famílias. Então, nesse exato momento, além da instituição FASB, além de agradecer a Rádio Pestalozzi e toda a comunidade e a sociedade, eu quero agradecer a você que vai contribuir para essa nova fase da responsabilidade social na nossa cidade. E que não permaneça só nessa semana, permaneça durante todo o período das nossas vidas. Amém.